Vamos ficar de pé para a gente ler a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim: uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Pai querido, nesse momento nós queremos te apresentar, Senhor, aquilo que vamos ouvir nessa noite. Queremos te apresentar as nossas vidas e que aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite possa produzir muitos frutos. Que estejamos com os nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua voz, Senhor. Que possamos estar alertas, Senhor, para aquilo que o Senhor tem falado com a Tua igreja nesses últimos dias. Senhor, queremos estar prontos, queremos estar de pé, queremos estar firmes para o dia em que o Senhor irá voltar. Que nessa noite o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que a gente entenda, Senhor, a Tua vontade, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, como vocês ouviram, na palavra dos pastores, essa visão que a pastora teve agora de sábado, de sexta para sábado, né? Foi ontem? Foi ontem. E como a pastora falou, ela estava em oração, pedindo para Deus mostrar para ela. E ela não dormiu. Ela viu tudo isso acordada. Foi uma visão, não foi sonho. E ela entrou ali em guerra e ela começou a falar lá com a língua enrolada e o papai estava na cozinha assim, mas viu tipo um uivado, mas ele pensou que eram as cachorras que estavam lá no quintal fazendo barulho, mas era a pastora com a língua enrolada lutando com os demônios. Então, irmãos, nós sabemos, todo cristão que conhece a palavra sabe que está em uma guerra. Mas às vezes, porque nós não temos uma visão espiritual, nós fingimos que não estamos, né? E só que o fato de eu entender isso não faz diferença na questão de eu estar ou não estar dentro da guerra. Eu posso estar dentro da guerra de uma forma distraída. Isso não quer dizer que eu estou fora da guerra. E quem está distraído numa guerra acaba sendo abatido, não é verdade? Todo soldado que vai para uma guerra e ele não presta atenção, ele não segue orientações do seu comandante, ele é alvo fácil do inimigo. Então, nós estamos em uma guerra, e nós, que eu falo, igreja do Senhor Jesus, independente da placa, nós estamos em uma guerra. E essa guerra é muito maior do que simplesmente uma guerra ideológica, uma guerra de pensamentos, de ideias. Essa guerra é uma guerra espiritual, e ela está atingindo todas as esferas da sociedade. Passa pela política, passa pela cultura, passa pela vida da igreja. Então essa guerra espiritual está cada vez mais intensa. Por quê, pastor? Porque cada vez estamos nos aproximando do fim. E os últimos dias serão dias mais difíceis, a palavra diz.
Não sou eu que estou dizendo, mas se você ler os evangelhos, ler as palavras de Jesus, você vai ver que Jesus sempre fala, olha, nos últimos dias serão dias difíceis. Então, cada dia que passa nós estamos vendo isso, que a guerra, a pressão espiritual tem aumentado, né? E isso requer de nós, irmãos, uma entrega muito maior do que nós temos feito até agora. Nos últimos dias, Jesus disse que o amor de muitos iria esfriar. Jesus disse que nos últimos dias nós viveríamos tempo de apostasia, como eles falaram no vídeo, o abandono da fé, né? As pessoas que um dia creram estão deixando de crer, que um dia obedeceram os princípios da palavra estão deixando de acreditar nesses princípios. E cada vez que a gente passa o tempo, a gente está vendo que isso de fato está acontecendo e com o maior número de pessoas. Como nós temos visto no meio da própria igreja, que eu falo institucional, né, no meio gospel, como nós temos visto cada dia os princípios da palavra sendo rasgados, né, por pessoas que muitas vezes têm títulos de pastores, de adoradores e assim por diante. E muito, né, mais no meio do corpo, da igreja, né, da membresia, que tem vivido uma vida muito distraída. E nós sabemos que precisamos acordar para essa grande realidade. Precisamos orar para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para enxergar. Sabe, muitas vezes nós estamos diante de uma guerra que é espiritual e estamos lutando com forças humanas. Talvez você está em uma guerra na sua casa, no seu trabalho, e você está lutando contra pessoas. Você está lutando contra, né, uma situação. Você acha que foi determinada pessoa que fez aquilo, ou que aquele problema é culpa de alguém. Mas na verdade, você está lidando com uma luta espiritual. E lutas espirituais, nós lutamos com armas espirituais. E cada vez mais Satanás tem trabalhado para destruir as famílias, para destruir as pessoas, aqueles que estão tentando buscar a Deus, tentando se alinhar à palavra de Deus. Satanás está lutando, porque o fim dele está chegando. E quanto mais pessoas ele levar com ele, mais ele vai se sentir satisfeito. Porque para ele não tem jeito mais, não tem solução mais. Então o que ele quer? Tirar a mim, tirar você do caminho do céu. E para isso ele vai usar todas as armas que ele tem à disposição dele. E aí, pastor, o que eu devo fazer? O que nós devemos fazer como povo de Deus, como igreja do Senhor? Devemos ficar com medo de Satanás? Não, porque nós servimos a um Deus, a um Senhor que pisou na cabeça do diabo, que tomou as chaves da morte e as chaves do inferno. Satanás não tem a chave da casa dele, porque está nas mãos do Senhor Jesus. Jesus, ele pisou na cabeça de Satanás. Então Satanás já é derrotado. Só que ele deseja nos derrotar também. E para que a gente esteja no time vencedor, no lado vencedor, nós precisamos usar as armaduras desse time, desse exército. Nós precisamos estar cheios de Deus. Precisamos, né, decidir qual lado nós estamos. Precisamos sair de cima do muro e parar de ficar brincando de cristão. Precisamos tomar posição de quem realmente nós somos, do que nós queremos. Se queremos ir para o céu, de fato, queremos a vida eterna, ou só estamos tendo um passatempo na igreja, só para distrair, para ver pessoas, para sair de casa, dar uma volta. E essa não é a finalidade da igreja. Irmãos, isso é sério, é muito sério.
O diabo está vindo com tudo para enganar, se possível, os escolhidos. Deixa eu ler esse texto, por favor. Mateus capítulo 24. Mateus 24, 23. Portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão, realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Esse tempo será o tempo de grande tribulação, onde Satanás irá se manifestar incorporado em um homem que vai reger o mundo. E o sistema maligno, se possível, vai enganar até os escolhidos. Ou seja, aqueles que estiverem distraídos, aqueles que não estiverem atentos ao que a palavra diz, facilmente serão enganados. Por isso, Deus disse para Josué: seja forte e corajoso e tenha cuidado de meditar nesta lei de dia e de noite. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Se você fizer isso, você prosperará em tudo que você fizer. Então nós precisamos estar atentos à palavra, atentos àquilo que está acontecendo. Nós estamos travando uma grande guerra. Sabe, irmãos, uma vez eu fui numa conferência internacional aqui no Brasil, com pastores de vários lugares do mundo. Lá em Imperatriz do Maranhão foi essa conferência. E um pastor lá contou uma visão. Isso já faz mais de 12 anos. E ele disse que teve uma visão do Brasil. E ele via um mapa do Brasil. E ele via um leão. E esse leão era a igreja brasileira. Só que quando ele olhava para aquele leão estava dormindo. Nós temos um poder. Se você soubesse o poder que há na sua oração, se você imaginasse o poder que há na oração da igreja, o inferno estremece, o diabo tem medo quando a igreja ora. E é por isso que ele nos distrai com tantas coisas. Ele coloca N distrações para a gente não orar. Porque ele sabe que a nossa maior arma é a oração. E quando a gente não tem essa convicção, esse entendimento, nós estamos dormindo. Temos poder, somos um leão, temos autoridade, mas se estivermos dormindo, não adianta nada. Então, nesses últimos dias, esse leão precisa despertar. Esse leão precisa acordar e entender que nós estamos nessa guerra. E essa guerra se luta com armas espirituais. Voltando ao texto que nós lemos, Paulo está falando aqui em Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue. Nós não estamos lutando contra pessoas. Nós não estamos lutando contra simplesmente uma ideia. Nós estamos lutando contra um sistema maligno, chamado por ele aqui de governantes e autoridades do mundo invisível. Governantes e autoridades do mundo invisível. Contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra os espíritos malignos nas esferas celestiais. Irmãos, resumindo, a Bíblia fala que nós lutamos contra três coisas. A primeira delas, talvez seja o nosso maior inimigo. É aquele que quando você para na frente do espelho, você vê ele.
somos nós. A nossa carne é um inimigo nosso. O segundo inimigo é o mundo, a cultura do mundo, que nós temos que lutar contra ela. E o terceiro inimigo é Satanás, é o diabo, são os demônios que lutam contra nós. Quando nós estamos do lado dele, ele não vai lutar contra o lado dele. Quem é que faz gol contra de propósito no futebol? Faz, Pablo? Zé, jogador aí. Não, pode fazer sem querer, né? Mas de propósito não. Satanás não vai contra alguém que pertence ao time dele, que está debaixo do reino dele. Então ele vai guerrear contra aqueles que estão do outro lado. Aí você pode falar, pastor, então é melhor passar para o lado dele, não é não? Você vai se livrar de uma guerra agora, mas você vai passar a eternidade sendo atormentado por ele. Então, é melhor nós entrarmos nessa guerra do lado vencedor, suportarmos uma pressão agora, nos alinharmos agora, nos prepararmos agora, guerrearmos agora contra Satanás. Porque vai vir um dia, vai chegar o dia que o nosso Senhor vai derrotar ele com a palavra que vai sair da boca dele. E aí, meu irmão, aí não vai ter mais luta. Aí a gente vai poder cantar aquele hino, agora é só vitória, porque não vai ter mais lutas, porque estaremos com o nosso Senhor para sempre. Mas enquanto estamos aqui nesta terra, estamos querendo fazer a vontade de Deus, Satanás vai lutar para nos destruir. E se nós não estivermos vigilantes, atentos e preparados para enfrentá-lo, ele pode nos acertar. Pode ser que esse acerto seja fatal e a gente não se levante mais. Nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra principados, governantes deste mundo invisível. Nós não vemos os demônios. Talvez aqui alguém já possa ter tido uma visão, e se o Senhor permitir, Ele pode abrir os nossos olhos espirituais para a gente ver. Eu já tive visões, eu já vi demônios quando eu era criança. De vez em quando ele vai dar uma visitada para querer enforcar a gente, com raiva da gente, né? Mas nós só podemos ver se os nossos olhos espirituais forem abertos para a gente ver. E quando nós não temos esse privilégio de ver com olhos espirituais, nós não conseguimos ver os demônios. Então, muitas vezes nós erramos de inimigo, porque aquela pessoa talvez está sendo usada por um demônio e você está com raiva e está magoado com ela. Só que na verdade tem um demônio por trás dela, influenciando ela para destruir a tua casa, para destruir a tua vida. E você está lutando contra ela. E não é assim que se luta essa guerra. Nós lutamos contra demônios. Nós lutamos contra principados e potestades. Amém, irmãos? E oramos pelas pessoas, para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor mude a condição daquela pessoa, que ela possa enxergar a verdade. Então, o que a Bíblia diz? Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, meu irmão, existe o tempo do mal. Existe o tempo do mal. Existe o dia mau. A Bíblia fala que nós temos que estar preparados para o dia mau. Irmãos, os últimos dias serão dias maus. Claro, se o amor está esfriando, se a fé está acabando, como que serão dias bons? Para dias maus, o nosso traje tem que ser traje de guerra. Amém?
Então, que traje é esse, pastor? E o Paulo fala aqui, ele dá o exemplo aqui. Preste atenção. Versículo 14 diz assim: assim mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. A partir desse versículo, o apóstolo Paulo começa a fazer um paralelo entre o traje de guerra usado naquela época, o traje romano, de soldados romanos, e ele começa a comparar aquilo que nós temos que ter na nossa vida para enfrentarmos esses inimigos invisíveis, para enfrentarmos os demônios que estão lutando para destruir a nossa vida, destruir a nossa casa, destruir a nossa família. Então nós precisamos, assim como os soldados iam para a guerra preparados, assim como eles iam equipados com armamento, com roupas próprias de guerra, assim nós temos que estar revestidos do poder do Senhor para podermos guerrear contra esses espíritos malignos. Então ele começa aqui falando do cinto, no versículo 14, ele fala: vocês precisam colocar o cinto da verdade. Eu trouxe algumas imagens aqui para a gente ir olhando e a gente ir meditando na palavra. Coloquem o cinto da verdade. Irmãos, nós precisamos ter a verdade na nossa vida. A palavra de Deus diz que da nossa boca tem que sair sim, sim ou não, não. O que passar disso não provém de Deus. Nós não podemos dialogar com a mentira. E esse cinto usado, pode passar. A próxima imagem, pode apagar essa luz aqui para os irmãos verem melhor. Então aqui está todas as armaduras que o apóstolo Paulo faz a comparação, né? Nós vamos ver de uma por uma aqui rapidamente. Nós temos que estar armados com essas armaduras de Deus para resistirmos o dia mau. E a primeira delas é o cinto da verdade. O cinto que eles usavam era um cinto de couro bem largo, e esse cinto protegia a parte que ficava ali entre, né, a couraça, e ficava entre a parte das pernas, a armadura das pernas. Então esse cinto protegia essa parte abdominal do soldado, porque se ele não usasse esse cinto de couro, o inimigo podia enfiar a espada bem ali naquela brecha. Sabe, irmãos, a mentira é uma brecha nas nossas vidas. Nós estamos dando uma brecha para o diabo entrar e fazer a festa. A Bíblia diz que o diabo está como um leão faminto, procurando alguém para devorar, esperando só uma brechinha. E quando ele encontra essa brecha, aí muitas vezes essa brecha é simplesmente uma mentirinha. Ah, não, é só uma mentirinha. E aí ele encontra o espaço que ele precisava. Então nós temos que estar armados, preparados com o cinto da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Onde a verdade há luz, não há trevas. Então nós precisamos estar com o cinto da verdade na nossa cintura. A outra armadura aqui no versículo 14, ele fala da couraça da justiça. A couraça da justiça a couraça, ela protegia toda essa parte aqui, o peitoral do soldado e as costas do soldado. Então ela protegia ali o coração, né, os órgãos vitais do soldado era protegido, né, por essa couraça, né, essa armadura de ferro, de metal, para que os órgãos vitais do soldado não fosse atingido. E essa couraça é para
proteger, né, aquilo que é vital na nossa vida, proteger o nosso coração. A Bíblia fala que de tudo que nós temos que guardar, devemos guardar o nosso coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Precisamos guardar os nossos corações, irmãos. Muitas coisas têm roubado o nosso coração, muitas coisas têm tomado o nosso coração. Temos colocado o nosso coração em muitas coisas que não são exatamente aquilo que o Senhor espera de nós. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O que é mais importante para você? O que é algo prioritário na sua vida, que você não abre mão de maneira nenhuma? É Deus ou é qualquer outra coisa? Temos que guardar o nosso coração. E a couraça da justiça, a justiça, e essa justiça não vem de nós. Essa justiça é a justiça de Deus. Nós temos que vestir a justiça dele. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós recebemos de Deus a justificação por meio do sangue de Jesus. Nós temos que estar cobertos com o sangue que nos justifica dos nossos pecados. Precisamos estar vestidos de justiça, sermos justos como Jesus é. Diga glória a Deus. No versículo 15, ele diz: como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Então ele fala dos calçados. E esses calçados dessa época aqui, que os soldados usavam, que Paulo estava falando, não eram esses calçados igual os nossos. Eram calçados especiais para a guerra. E esses calçados muitas vezes eram de couro, e eles subiam em toda a perna do soldado, para proteger também, né, a perna do soldado. Então a espada não podia atingir o soldado. E esse calçado, ele tinha uma preparação para o soldado poder andar por lugares de difícil acesso, sem que ele sofresse um grande impacto nos seus pés. Ou seja, então ele andava por diversos lugares, dentro da mata, ele andava, né, por lugares cheios de pedras, cheios de espinhos. Ele estava preparado para qualquer coisa, para andar por qualquer terreno. E nós temos que estar calçados com as boas novas do Evangelho. Nós temos que estar prontos para andar por qualquer lugar que o Senhor nos mandar ir. Nós temos que estar prontos para passar por qualquer situação que o Senhor nos colocar. Nós temos que estar preparados. E para isso precisamos estar com o Evangelho dentro de nós, calçados, conscientes do Evangelho. Precisamos estar protegidos, com os nossos pés protegidos. Diga glória a Deus. A outra armadura, outra parte, né, da armadura, está no versículo 16. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Você sabia que Satanás tem flechas de fogo? Só que você não consegue enxergar. Dados malignos, inflamados, né? Ele lança esses dados, muitas vezes são enfermidades, são pensamentos, são situações que ele prepara para nos atingir. E nós temos que ter uma armadura que nos defenda desses dados do maligno que ele está lançando ao nosso encontro. E que armadura é essa?
o escudo. Era com o escudo que o soldado ele se protegia dos ataques do inimigo. Era com o escudo que ele colocava na sua frente, e aquele escudo impedia com que as flechas do inimigo alcançassem o corpo dele. E esse escudo, Paulo está dizendo que é a nossa fé. Como eu falei, porque que muita gente está à mercê de Satanás? Porque a sua fé está fraca. Ou seja, ela está sem proteção. Se o diabo jogar uma flecha inflamada, uma flecha de fogo, vai atingir ela, porque ela não tem a armadura que protege ela. A nossa fé. Irmãos, nós não podemos perder a nossa fé. Quem perseverar até o fim será salvo. Precisamos guardar a nossa fé. Paulo falou isso antes de morrer. Ele disse: eu combati o combate, o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Não podemos perder a fé, independente da situação que estamos vivendo. Não podemos deixar de crer na promessa de Deus. Sua vida pode estar de cabeça para baixo, mas se Deus falou, meu irmão, é porque Ele vai cumprir. Não podemos desistir, não podemos desanimar, não podemos olhar para o movimento das ondas. Precisamos olhar para o que a palavra nos diz. E como é que eu vou fortalecer a minha fé, pastor? Como é que eu vou ter esse escudo para me defender? E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você quer ter fé? Mergulhe nas Escrituras, leia a palavra, ouça mensagens, se aprofunde no conhecimento da palavra, se aprofunde no conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Eu quero ver se você não vai ter fé suficiente para permanecer de pé no dia mau. Tem uma pesquisa que fala que se nós lemos a Bíblia a partir de 4 dias por semana, há uma mudança dentro do nosso sistema neurológico, e aquilo nos impulsiona a fazer coisas que jamais conseguiríamos fazer. Então nós precisamos de fé, e a fé só vem pelo ouvir. Então o escudo, ele é para proteção, é para nos proteger dos dados inflamados do maligno, para deter as flechas de fogo do maligno. No versículo 17, ele diz: usem a salvação como capacete. Usem a salvação como capacete. Protejam a mente de vocês. Protejam a cabeça de vocês com a salvação. Com a salvação. Não acredite nas mentiras de Satanás. Não acredite nos pensamentos que ele joga na sua mente. Coloque o capacete da salvação. Creia no sacrifício de Jesus. Creia no que Ele fez por você. Creia que Ele morreu para te salvar. Coloque sobre a sua mente esse capacete. Porque Satanás, ele trabalha na mente. Tudo começa na nossa mente. Nenhum pecado começa em outro lugar. Começa na mente. Então ele lança pensamentos em primeira pessoa. Você sabia? O diabo, ele não fala assim: olha, você é fraco, você vai morrer. Não. Os pensamentos que ele coloca é assim: eu sou fraco, eu vou morrer,
eu sou isso, eu sou aquilo, em primeira pessoa, para Ele fazer você pensar que é o seu pensamento aquilo, mas não é seu aquele pensamento. Eu não dou conta. É Ele que está lançando aquele pensamento na sua mente. E se você aceitar, aí aquele pensamento passa a ser seu, porque você aceitou. Então, para a gente estar protegido, nós precisamos do capacete da salvação. Precisamos estar protegidos, proteger a nossa mente, renovar a nossa mente, como o apóstolo Paulo também fala em Romanos 12, versículo 2. Sejam transformados através da renovação da vossa mente. Irmãos, a salvação, ela traz uma nova mentalidade. O reino de Deus, a mentalidade do reino é totalmente oposta à mentalidade do mundo. Não podemos viver de acordo com o padrão desse mundo, como ele diz em Romanos 12, mas temos que deixar que sejamos transformados, e é a salvação que faz essa transformação, é o Espírito Santo trabalhando dentro de nós, que muda os nossos pensamentos e nos faz entender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Que parece que em primeiro momento estamos perdendo em abrir mão, em renunciar à nossa vontade, em abrir mão do pecado, porque o pecado é prazeroso, mas o final dele é a morte. Parece que estamos perdendo em deixar de saciar a nossa carne, em de dar prazer para ela. Só que na verdade, quem perde é que ganha. Jesus disse que quem perder a sua vida por minha causa, a ganhará. Se nós perdermos a nossa vida por amor dele, se nós renunciarmos à nossa vontade, se nós renunciarmos a essa cultura do mundo que está lá fora, que quer levar, arrastar a igreja, e essa cultura está cada vez mais forte, estão jogando fora os princípios da palavra que regiam a sociedade. Defesa à vida, princípios morais, éticos, que são todos baseados na palavra, princípios judaico-cristãos, baseados no Velho Testamento e no Novo Testamento. Judaico porque judaico é o Velho Testamento, é a Torá, é a religião judaica, e o cristianismo saiu de lá, ou seja, Jesus era um judeu e estabeleceu a nova aliança. Então, os princípios que sempre regeram a sociedade foram princípios morais, baseados na palavra. E cada vez nós estamos vendo, a sociedade expulsando Deus do meio dela, expulsando os seus princípios, expulsando a sua palavra do meio dela. E isso traz sérias consequências, seríssimas. A iniquidade vai aumentar. Lembra que Jesus disse que os últimos dias seriam como nos dias de Noé. Eu preguei isso aqui esses dias. Como eram os dias de Noé, irmão? Ninguém queria saber de Deus, queria saber só da sua própria vida, dos seus próprios afazeres, não estavam nem aí. E Noé lá, igual um louco, construindo uma arca, nunca tinha caído chuva sobre a terra. Como é que ia cair um dilúvio? A sociedade totalmente longe de Deus. Ele disse: olha, os últimos dias serão como os dias de Ló. Todo mundo lá naquela promiscuidade em Sodoma e Gomorra, ninguém queria saber dos princípios de Deus. E de repente, enxofre e fogo caíram do céu e destruíram tudo. E Ló sobreviveu com as suas filhas, porque a sua esposa amou mais aquela cidade do que a Deus. E tem muita gente amando mais os seus prazeres do que a Deus, e vão virar estátua de sal,
vão parar no meio do caminho, vão ser destruídos no meio do caminho. Até começaram a fugir, mas o amor aos prazeres foi maior e estagnaram no meio do caminho. Estamos vivendo dias difíceis, mas em Jesus somos mais do que vencedores. Ainda no versículo 16, 17, ele diz assim: empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não adianta eu ter todas essas armaduras para me defender e não ter uma arma para me atacar. Na verdade, também ela é uma arma de defesa. A espada, né, os soldados usavam para defender os golpes do adversário. Mas a espada também é uma arma de ataque. Jesus usou a palavra para se defender e para atacar. Lembra da tentação de Jesus? Jesus usou a palavra. Então nós temos que ter na nossa mão, empunhado, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas não, pastor, tem que andar com a Bíblia o tempo todo. Vou tomar banho com ela agora. Não, ela tem que estar no seu coração. Bem-aventurado é o homem que medita nela dia e noite. Ele será como uma árvore plantada à beira de águas, dará fruto no tempo certo, suas folhas não murcharão, e tudo que ele fizer prosperará. Está em Salmo 1. Guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Irmãos, a palavra precisa estar dentro de nós. Nós precisamos conhecer a palavra para atacar o reino das trevas também. A palavra é para gerar fé no nosso coração, mas também é com a palavra que nós atacamos o diabo. É com a palavra que nós nos defendemos dos ataques dele. Quando ele falar assim: olha, você é um derrotado, sua família não tem mais jeito, e você vai usar a palavra e vai falar assim: olha, na palavra, Satanás diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas para você usar, você precisa conhecer, meu irmão. Você precisa ler. Você precisa meditar todo dia, para você ter essa espada do Espírito. Você sabia que Jesus, quando Jesus voltar, ele vai destruir Satanás? Não é, com uma bola de fogo, não é com nada disso. É com a espada que vai sair da boca dele, e essa espada é a palavra. A palavra, a espada do Espírito, ela tem o poder de penetrar e dividir junta de medulas. É poderosa demais a palavra. É por meio da palavra que tudo foi criado e todas as coisas existem. É a palavra de Deus. A palavra, ela é poderosa. Nós temos que estar preparados com ela. Então, volta lá naquela primeira que tem todas as armaduras. Se você estiver assim, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com o cinto da verdade, com as botas do evangelho da paz e com a espada do Espírito, você está preparado para essa guerra. E além disso, pastor, o que é que eu preciso? Um soldado, mesmo que ele estivesse com todas essas armaduras, ele precisava ter atenção e uma boa comunicação. Não é verdade? Ninguém ia para a guerra sozinho. O exército ia para a guerra. Então ele precisava ouvir os seus generais. Ele precisava estar atento aos comandos. E ele precisava estar atento ao movimento do inimigo.
concentração. E olha que o apóstolo Paulo diz no versículo 18: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Precisamos ter uma boa comunicação com Deus, e isso é feito através da oração. Precisamos ter uma boa comunicação entre nós, precisamos orar juntos. É por isso que temos oração aqui de terça a sexta, para orarmos juntos. Mas essa oração não substitui a oração que você tem que fazer na sua casa ou em qualquer outro lugar, só você e Deus. Mas também você precisa orar como igreja junto conosco. A Bíblia diz que se dois concordarem sobre uma coisa, o Senhor, Ele vai realizar. Então, sozinho, tem coisas que você não vai conseguir orando sozinho. Você precisa de ajuda, né? E essa ajuda é nós, você, eu ajudando você, você me ajudando, nós orando. Nós devemos orar uns pelos outros. Temos que estar orando uns pelos outros. Precisamos dessa boa comunicação e precisamos estar atentos e persistentes na oração por todo o povo santo. Precisamos estar vigilantes. Jesus disse: orai e vigiai, para que não entrem em tentação. Precisamos estar com essas armaduras, orando e vigiando. Diga glória a Deus. Agora, para encerrar, por que a pastora pediu para vocês orarem por nós? Que às vezes parece que os pastores são aqueles que estão ali inacessíveis para o diabo. Irmãos, nós somos os que estamos bem na frente, que o diabo mais ataca, e nós não somos super-heróis. Nós precisamos da oração de vocês. Ah, pastor, então que negócio é esse? Você sabia que os apóstolos também precisavam de oração? Olha aí no versículo 19, o Paulo falando: e orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é o meu dever. Paulo reconhece a sua fraqueza e que ele precisa também de orações. Nós também somos gente, somos seres humanos, temos problemas, como qualquer um de vocês tem na casa de vocês. E além de cuidar da nossa casa, muitas vezes cuidamos da casa dos outros. E precisamos de oração. Precisamos, para que nosso psicológico suporte todos esses problemas, para que estejamos revestidos de uma cobertura espiritual, porque nós oramos por todos vocês, e tem que ser também, uma resposta da igreja, orar pelos seus pastores, pelos seus líderes. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia.